sei que existem muitos homens de Deus que oram mesmo, pagam preço, oram, Deus usa na revelação profunda. Deus dá. Eu conheço alguns irmãos de algumas igrejas, né? Eu conheço alguns irmãos de Batista, Deus amou, Assembleia, que pagam preço e Deus usa igual uma bomba. Mas tem camarada que não tem dom, não quer buscar, aí tá, fica ali. Então, assim, esse camarada revelou a igreja toda. Quando eu fui a orar, e outra coisa, você quer pegar, e outra, eu quero falar um segredo hoje. Os irmãos vão entender. Se você quer saber se o camarada que está no altar, ele é de Deus, a primeira coisa é que aquela revelação vem do Senhor. Bota o joelho no chão antes de sair de casa, que nada vai ficar escondido. Se jejuar, se orar, se buscar, tu não vai se enganar. E esse camarada, quando revelou a igreja toda, quando ele terminou, eu vi algo estranho que ele balançou, ele não me encarava no olho. Quando eu falei, vamos fazer uma oração da mão, quando a gente começou a fazer aquela oração forte, sabe aquela oração mesmo de libertação? Porque muitos lugares, até igrejas, irmão, o que é oração forte? Você está consagrando, está orando, está jejuando, e você está orando, chama a Deus mesmo que Deus vai vir com você. Quando eu comecei a clamar, mas aquele clamor, irmão Pedro, clamou aquele brado que eu comecei a gritar, Senhor, manda agora, envia teus anjos aqui agora. Manda, Senhor, envia. Desce agora aqui, se tem algo oculto vai ser revelado. Quando eu comecei a chamar Deus mesmo, o camarada começou a se torcer. Ele se torcia como se estivesse dentro de um candomblé. Aí quando ele se torceu, eu falei agora, e começou a fazer aquele negócio com o braço meio esquisito, eu falei, opa, em nome de Jesus, quem é que tá aí? Aí manifestou, eu sou o Omolor. Quanto tempo tu tá enganando a igreja? Eu engano há 10 anos. 10 anos que ele ia lá fazer campanha. Falei, então a partir de hoje, tu vai sair da vida desse homem. Manifestou. Outra coisa, quando abriu o paletó dele, 7 guias. E agora? Tô louco. Guia para Xangô, guia para Tô. E agora? Sabe como é que o pastor descobriu? Quando ele manifestou e quando abriu, o bicho abriu assim, as 7 guias lá. Quando ele voltou ao normal, o pastor, eu achei bonito daquele pastor, que ele falou assim, há muitos anos, mas a partir de hoje, tu vai se converter de verdade. Então, assim, o que me fez eu ver com meus olhos que existia a oração, que Deus agia. A minha mãe orou mais de 20 anos pela minha vida. Chorava igual criança. Orava, buscava, porque ela sabia que iam tirar minha vida. Tentaram várias vezes tirar minha vida. E um dia, uma mulher crente nos procura para falar, olha, precisamos parar um homem na terra. E esse homem, ele era homem de Deus. E eu disse que tinha que ter alguma coisa dele. Ela disse, a única coisa que nós temos é a capa de um disco. E tinha uma capa de um disco chamado Voz da Libertação. Esse homem era um homem de oração, já partiu para o Senhor. Saudoso missionário da Miranda. Grande homem de Deus. Independente de qualquer coisa, o homem era de Deus. Ele orava demais. Eu aprendi a orar com ele. Aprendi a buscar. E quando aqueles 12 bruxos fizeram aquele ritual com pólvora, era para estourar ele onde ele estivesse. Eu vi um bruxo morrer na minha frente. Porque não era coisa pequena. Porque eu posso dizer para você, não era um banda aqui, porque eu não me lembro do... Não, era a mesma coisa pesada. Né? Não era um banda aqui, porque eu não me lembro do Madesta, Pode Centurião, Pai Pequeno, Pai de Santo, Feiticeiro, Babalorixá. Você também sabe tudo, né? Todos os nomes, né? Não era. Então era a mesma coisa de falar assim, um banda aqui, porque eu não me lembro do... Né? Pai Pequeno, Pai de Santo, Feiticeiro, Babalorixá. Mas aí para chegar ao grau nível chamado bruxo, é pacto com o próprio. E isso não era para qualquer um. Eu já vi muito camarada dono de terreiro dizer, não, eu via fazer mesmo para arrebentar. E eu vi com meus olhos. E uma coisa que eu quero falar aqui para algumas pessoas, não sei se o senhor já viu, quando a pessoa está dentro da igreja e Deus usa algum profeta, uma profecia, fala assim, Deus está tirando o nome de dentro do cemitério. É verdade. Porque no dia que a gente estava fazendo um ritual, foi entregar a calça de uma pessoa, uma roupa de uma pessoa, e a gente jogou pólvora, e conforme acendesse, e no ritual, no livro, né, porque tinha o livro São Cipriano, capa de aço, capa preta, capa marrom, mas tinha um livro chamado Templo de Satã e Leme Jequiton, que eram os piores, 1000 vezes pior. Isso que eu ia te perguntar também, é porque eu já ouvi falar do livro do São Cipriano. Sim, né? Esse livro de São Cipriano, os outros falam assim, é perigoso? Perigoso sim. O livro Templo São Cipriano, capa de aço, capa preta, capa marrom, aí tinha o Leme Jequiton, agora um livro que eu quase matei a minha família toda, chamava o livro Templo de Satã, aonde, graças a Deus, esse livro parece que não tem nem mais no Brasil, que a última coletânea foi queimada por um pastor, que falou assim, graças a Deus. Então, assim, esse livro, eu peguei, ganhei uma pessoa, né? Na época eu tive ele como feiticeiro, mas depois que eu converti, eu botei dentro da minha casa. Quase que eu matei a minha família toda. Você se converteu e colocou dentro da sua casa? Não, porque assim, deixa eu explicar. Eu ganhei a pessoa para Jesus.
E era para me queimar o livro no monte. Eu falei, eu vou pegar e vou deixar aqui que eu vou. Sim. 3 dias. O livro causou acidente, pessoas da minha família quase morreram. Por causa de um livro. Um livro. Porque o próprio livro é endemoniado. Aí a pessoa fala assim, pastor, mas esses são sempre... Eu vou dizer para qualquer pessoa, não seja curioso. Não Sim. vá pisar aonde não é chamado. Leia a Bíblia. O maior livro, Pronto, acabou. Bíblia Sagrada. Leia a Vai ler o Bíblia. Salmo 91, o 23, o 140, o 121, o Salmo 1. Vai aprender. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, o maior livro dos livros, Bíblia Sagrada. Então, esse livro aí, ele... E aí, assim, quando a gente tirou até para queimar, dava ventania. Sabe? E sabe como é que a gente fez para queimar? O rapaz trouxe gasolina. Quando jogou no livro, a gasolina respingou aqui, ó, nele aqui, ó. Quase queimou o braço dele. Ô, louco. Né? Mas queimou. Foi quase 30 minutos para queimar o livro. E a gente via a ventania. Por quê? Porque a gente estava destruindo algo adepto de Satanás. Então, assim, voltando para aquele testemunho, quando a gente fez o ritual, foi para matar mesmo. O ritual ali dentro do cemitério. O pentagrama. As velas pretas. Porque tem gente que fala, na época, vela preta, vela vermelha, vela azul. Você sabia que existe? Sim. Vela preta, vela vermelha, vela azul, vela branca. As velas tudo acesas, o pentagrama. A capa do LP do homem lá e a roupa. Quando riscou Essa roupa era de quem? Essa roupa era do outro pastor. E quando Mas esse pastor tava com o Davi? ele, como é que se diz, inclusive, ele era... Essa pessoa trabalhou dentro da casa dele. Entendeu? Mas ele se juntou com aquela mulher? Não Eu não entendi. entendi. Desculpa. Esse cara, que era o dono da calça, Sim. o que... Vocês só pegaram a calça ou ele deu a calça? Não entendi. Não, essa pessoa trabalhou dentro da casa dessa pessoa e ela conseguiu, através de outro bruxo, trazer a calça desse pastor. Mas a gente só conseguiu do missionário Davi Miranda o LP. Entendeu? Aí, a calça desse pastor... Saiu voando, rodando. Quando deu a ventania. E a gente, quando acendeu a pólvora, o LP, quando acendeu para pegar fogo, porque a gente jogou gasolina em cima e jogou pólvora. Então, conforme acendesse a pólvora, o rosto dele estava ali no LP. O LP ia explodir, ia queimar. Ou seja, aonde ele tivesse, ele ia sentir. Por quê? É a mesma coisa de um boneco voodoo. Porque a pessoa pega um boneco. Ela pega um boneco de voodoo. Aí o que ela faz? Ela pega um boneco, ela abre um boneco. Ela pega e escreve o nome da pessoa. Ela pega alfinetes e começa a furar. Não acontece nada, me pergunta. Por que não acontece nada? Por quê? Porque antes de acontecer tem que ter o ritual. Então, Agora, tem um vídeo da mulher que tava assistindo jogo futebol de futebol. americano, era americano, futebol Sim. americano, espetando, e se o jogador sentiu, mas já tinha feito o ritual. Entendeu? Antes dela ir para aquele estádio ali, ela já estava com o ritual aceso. em e outro teve lugar. um outro que um goleiro, não sei se você chegou a ver, colocou um negócio debaixo da trave, debaixo de outra trave, Sim. e o gol do time adversário não saía, batia na trave. Aí o jogador vem correndo, Na época, arranca o negócio, e aí sai o gol. na época, um pai de santo, que ele até faleceu, né, infelizmente foi sem Jesus, ele era pai de santo de um time do Bahia, e ele amarrava os pés do jogador, e ele ia para o estádio com os pés amarrados, e tanto que não entrava gol no Bahia. E tanto que o Inter foi campeão em cima do Bahia. Agora, assim, bispo, pra pessoa não receber esse ataque que vem de pessoas que fazem essas coisas, o que a pessoa tem que fazer? Olha, primeiramente, direção de Deus. A pessoa tem que ter direção. A pessoa tem que estar numa vida constante com Deus, jejum, oração. Mas ataques vêm? Sempre vêm. Mas Deus permite do ataque vir, mas não pegar você. É a mesma coisa. Mas a pessoa chega a sentir, se Não. for a obra mais, a pior de todas, a pessoa que está sendo afetada, ela chega a sentir, por mais que jejue e ore, esteja consagração, ela chega a sentir ou não sente nada? Olha, ela quando está em jejum e oração, ela pode sentir, mas nada toca nela. Entendeu? Vamos supor, ela sente um pressentimento. Não é Alguma pressentimento, é como Deus já mostra para ela, olha, você vai passar por isso. Entendi. Você vai passar por isso, ela tem aquele choque, né? Quando ela vê acontecer, é como fala assim, ó, vai ter um acidente, mas esse acidente não vai levar você. Vai ter algo, mas não vai acontecer. Então a pessoa sente aquele impacto assim, mas nada acontece. Então, relatando o negócio do missionário Davi Miranda, antes da gente acender que usou o pentagrama, que a gente começou a fazer a oração do livro, quando a gente começou a fazer aquela oração demoníaca, do nada levantou uma ventania dentro do cemitério. A gente que estava ali, pra gente era o demônio. Mas de outro lado, a gente não sabia que era a mão de Deus. Por quê? Porque do nada a roupa, sozinha, o senhor já viu falar em rodamuim? Já. Sozinha, do chão ali, ó. Ela como foi tirada e foi voando e saiu pelo muro. Sabe o que é isso? Deus. E na hora que riscou e as palavras foram ditas dizendo, te mandamos agora pro outro lado, falamos o nome do missionário Davi Miranda,
Na hora que riscou a pólvora, o bruxo que riscou, pegou fogo no rosto dele, ele caiu na Meu hora. Deus do céu. Na hora, foi impacto assim, ó. Bateu, na hora. Na hora ele caiu, levou para o hospital, morto. Na hora. Ou melhor, Deus fulmina mesmo. Deus fulmina. Existem pessoas que elas estão sofrendo. Eu queria, se houvesse possibilidade de eu falar, assim, hoje, como servo de Deus, a gente trabalha muito com libertação na Bahia. Sim. E aconteceu um fato dentro do Rio de Janeiro que, há alguns anos, eu estava com meu pai e eu levantei, meu saudoso pai era vivo, e eu disse para ele, olha, Deus falou comigo agora, vamos ao cemitério agora. Ele virou, peraí, você saiu de lá. Você O que quer você voltar quer fazer lá? lá? Você quer voltar lá? Eu peguei meu paletó, peguei alguns irmãos e a gente foi. Eu disse assim, depois vocês vão entender o que eu estou falando, vamos embora. E a voz nítida falando comigo, a voz do Senhor. Eu vi a voz do Senhor falar. Eu falei, meu Deus. E eu fazia a prova de Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor está nisso, eu vou encontrar o portão aberto. Quando a gente entrou, os obreiros entrou, eu fui. Entrei dentro do cemitério, que eu entrava mesmo. Depois de crente, entrava com força. Muitas vezes, a pessoa, entenda, ninguém vai colocar o nome de pessoa que morreu dentro de Alguidar. Porque ela já passou, ela não está mais ali. Alguém acende velas para ela, né? Não sabendo, não tendo conhecimento. Mas o nome das pessoas que estão vivas são o nome e a foto, tá dentro do Alguidar, é porque tá vivo. Aí quando eu meti a mão dentro, pratão de farofa, abóbora, marimbondo, e quando eu meti a mão, eu puxei uma identidade. Não me esqueço disso nunca. Cristiane Oliveira da Silva. Rua Boiobi, bairro Bangu, Rio de Janeiro. Eu e o outro amigo meu, pregador do evangelho. A gente pegou lá na hora do cemitério. Meu pai falou, pra que isso? Eu falei, depois você vai entender. Dia seguinte, nós andamos quase alguns quilômetros. Eu posso dizer que foi uns 13 quilômetros andando. Batemos na porta. Quando batemos na porta, chamamos. Ou de casa, a pessoa veio atender. E eu perguntei, Cristiane Oliveira da Silva. A pessoa virou para mim. Falou assim, não mora aqui não. Não mora aqui. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí o rapaz falou assim, bate de novo. Esse meu amigo falou assim, não, bate de novo. O macumbeiro foi mas não foi desinteligente, foi Deus, porque ele colocou a identidade da moça e o endereço. Então, a única coisa que eu fiz, não precisou de revelação, eu já peguei a identidade, estava o endereço no papel, e quando chegamos lá, que batemos na porta, que a gente chamou, a pessoa atendeu a gente e falou que não morava lá. Quando a gente bateu de novo, o que é? Aí eu falei, olha, é porque nós tiramos a identidade dessa pessoa com o endereço de dentro do Alguidar, de dentro do cemitério. A moça estava internada como maluca. Surtou dentro da faculdade. E quando eu falei, a mãe olhou para o irmão e disse, meu Deus! Falei, nós somos servos de Deus. E aqui, ela falou assim, ela está internada como doida, maluca, ela surtou. Ela estava fazendo faculdade de medicina. E o namorado dela disse, se ela não for minha, ela não é de ninguém. Como que ela ficou doida? Através de uma blusa. Ela disse, ele pegou e tinha uma blusa dela, ele não quis devolver a única blusa que ele disse que gostava daquela blusa. Ele levou, entregou dentro da macumbaria e foi feito o ritual. Mas Deus foi tão bom que nos usou para ir lá. E depois disso, pastor, depois de um tempo, eu recebi uma ligação. A moça liberta, transformada. E hoje é casada. Que top. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.